Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 9 da Escola da Perfeição Cristã, da mortificação. Necessidade da mortificação externa. A mortificação externa consiste em se fazer e sofrer o que contraria os sentidos exteriores, e em se privar daquilo que os lisonjeia. Enquanto ela é necessária para evitar o pecado, é de obrigação absoluta para cada cristão. Se se trata de coisas que licitamente se podem desfrutar, a mortificação não é obrigatória, mas é muito útil e meritória. Contudo, deve-se aqui notar que, para aqueles que se tendem à perfeição, a mortificação nas coisas lícitas é absolutamente necessária. Como pobres filhos de Adão, devemos combater até a nossa morte, pois, como diz Gálatas 5, a carne deseja contra o espírito e o espírito contra a carne. É próprio dos animais seguir os seus sentidos, enquanto que aos anjos compete cumprir com a vontade de Deus. Disso conclui o ilustre escritor que nos tornamos anjos, esforçando-nos por cumprir a vontade de Deus, e irracionais se procuramos satisfazer os nossos sentidos. Ou a alma subjuga o corpo, ou o corpo escraviza a alma. Em vista disso, devemos tratar o nosso corpo como um cavaleiro trata um cavalo bravio, puxando-lhe fortemente a rédea para que não o derrube. Ou como um médico que, estando a tratar de um doente, prescreve remédios que lhe são desagradáveis e proíbe-lhe comidas e bebidas nocivas que lhe apetece. Sem dúvida alguma, seria cruel um médico que permitisse ao doente deixar os remédios prescritos por serem amargos e tomar outros, nocivos por lhe agradarem. Quanto maior não é, pois a crueldade de um homem sensual que quer poupar a seu corpo todos os desgostos dessa vida e expor, por assim, sua alma e seu corpo ao perigo de ter que sofrer por toda a eternidade penas imensamente maiores. Esse falso amor de São Bernardo destrói o verdadeiro amor que devemos ter para com o nosso corpo. Uma tal compaixão com o corpo é uma grande crueldade, porque poupando-se o corpo, mata-se a alma. O mesmo São Bernardo dirige aos mundanos, que zombam dos servos de Deus, por mortificarem sua carne, as seguintes palavras: somos em verdade cruéis para com o nosso corpo, afligindo-o com penitências. Porém, mais cruéis sois vós contra o vosso, satisfazendo a seus apetites nesta vida, pois assim os condenais juntamente com vossa alma a padecer infinitamente mais na eternidade. Se queremos, portanto, irmãos, agradar a Deus e alcançar a salvação, devemos corrigir nosso falso gosto. Devemos achar satisfação naquilo que a carne detesta e desprezar aquilo que ela apetece. Isso significou nosso Senhor a São Francisco de Assis, dizendo-lhe: se me desejas ter junto de ti, deves aceitar como amargo o que é doce e como doce o que é amargo. Fica uma dica para nós nessa quaresma, irmãos. Não venhas com a objeção que alguns costumam fazer, dizendo que a perfeição não consiste na mortificação do corpo, mas na mortificação da vontade. A isso, meus queridos, responde o padre Pinamonte: se uma videira não dá fruto por estar protegida com uma cerca de espinhos, contudo a cerca conserva os frutos, pois onde não há cerca será roubada a feitoria, diz o sábio eclesiástico. São Luís Gonzaga era de saúde muito melindrosa, muito fraca. Apesar disso, era tão assíduo em crucificar seu corpo que não buscava outra coisa senão mortificação e penitências, atrozes penitências. Como lhe dissesse uma vez que
A santidade não consiste nessas coisas, mas na abnegação de sua vontade própria. Ele respondeu muito sabiamente com as palavras do Evangelho: deveis fazer isso e não deixar aquilo. Com isso, queria dizer que, ainda que seja necessário mortificar sua vontade, não se deve deixar de mortificar o corpo, para refreá-lo e submetê-lo à razão. Dizia o apóstolo: castigo o meu corpo e o reduzo à servidão. Sem a mortificação do corpo, é difícil submetê-lo à lei de Deus. O mundo e o demônio são, em verdade, grandes inimigos de nossa salvação. Contudo, o maior de todos é o nosso corpo, porque ele mora conosco. O inimigo que mais nos prejudica é aquele que mora conosco em casa, dizia São Bernardo. Os mais perigosos inimigos de uma fortaleza sitiada são aqueles que se acham no seu interior, pois é muito mais difícil se defender contra estes que contra os que estão fora. Com os mundanos, só cuidam em lisonjear seu corpo com prazeres sensuais. As almas que amam a Deus só procuram mortificar sua carne tanto quanto possível. São Pedro de Alcântara, diretor espiritual de Santa Teresa d'Ávila, assim falava a seu corpo: fica perto que nesta vida não te deixarei descansar. Só tribulações serão tua partilha. Quando estivermos no céu, gozarás de uma paz que não terá mais fim. Nesse mesmo espírito procedia Santa Maria Madalena de Pazzi, que pouco antes de sua morte, podia afirmar que não se lembrava de ter jamais encontrado alegria fora de Deus. Meus irmãos, leamos a biografia dos santos, consideremos suas penitências e envergonhemo-nos de ser tão medrosos e comedidos na mortificação de nossa carne, que é necessária para a nossa purificação e a nossa salvação. Com este capítulo, meus irmãos, Santo Afonso nos ensina que devemos buscar o caminho da penitência e da mortificação, porque é necessária para o nosso bem e para a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.